Sejam muito bem-vindos a um gigante episódio de STLcast, porque hoje contamos com o onipresente. Já vou explicar. Antes disso, ao meu lado, temos Cotrim, estreando agora como co-host. Salve, salve, galerinha. Comporte-se, viu? Mas vamos lá. Vou tentar. Prazer, e agora vocês verão à minha frente o meu outro co-host, Bruno Boas, fiel escudeiro, eles não gostam, mas... E aqui, o cara aqui... Obviamente, se ele é onipresente, se ele está em todos os lugares, ele estaria no podcast. Tem que estar no STLcast. Obrigatório. Não Senhor Dimitrov. Os suportes são insuportáveis. E já abre com o bordão. Muito bom. Jimmy, seja muito bem-vindo. Esse é o episódio que eu, desde o começo do projeto da STLcast, falei, cara, vai ter que rolar um episódio com o Jimmy. Toda vez que a gente faz uma lista de possíveis convidados, o Hugo vem. Mas e o Jimmy? E o Jimmy? Então, hoje... Ele é o mascote da comunidade. É isso, tem que estar conosco aqui. Tô sempre junto aí, né? Isso, tá? Em todos os posts, lives. Eu quero ver amanhã como é que vai ter evento da STLflix. O Jimmy está aqui com a gente. E tem um clone dele lá na 3D Prime. Eu quero saber como é que ele vai fazer pra estar nos dois lugares. Mas, brincadeiras à parte, Jimmy, hoje a gente queria... Porque você é um cara muito comentado na comunidade. Pelo menos todo mundo que eu conheço, a gente fala sobre... Não tem modo vaso mais. É modo Jimmy. E aí eu queria que você contasse agora pra gente quem é o Dimitrov, além da impressão 3D. Vamos conhecer o senhor Dimitrov. O senhor Dimitrov, assim, eu sou aposentado do Banco do Brasil. Eu fechei a minha carreira lá de 2003 até 2012, quando eu aposentei. Eu estava cuidando lá em Brasília de fraudes de internet. Olha só. A gente estava cuidando de fraude de internet. Que curioso. Eu sempre mexi, eu sou autodidata nessa área de programação. Da época que tinha lá os Clipper, DBase 4, Clipper Summer 87. Então, eu aprendi isso, assim, eu sou do tempo de ir comprar componente na Santa Efigênia e aquelas revistas Saber Eletrônica e você montar a placa eletrônica, desenhar, comprar a placa de cobre, desenhar com a canetinha, jogar no percloreto, corroer o cobre, fazer os furos, soldar e fazer as plaquinhas e os circuitos que saíam na Saber Eletrônica, lá do Newton C. Braga e da Saber Eletrônica, da Nova Eletrônica, que tinha a turma lá dos Mutantes, que ele fazia sempre umas plaquinhas, coisa com áudio, né? E depois entrou para a programação. Começou com TK-82, CP500, Apple IIe. Aí entrou Quer falar de raiz. Quer falar de raiz. Então eu conheço, assim, não tinha nada, não tinha internet, só tinha a Litec lá na Santa Efigênia com livro e revista americana, e a gente aprendia lendo, fuçando, e aí começamos a montar PC, na época da reserva de mercado. Que ano isso, mais ou menos? 82, 81... Explica o que foi a reserva de mercado, que eu acho que eles devem saber. Eu não sei, eu esqueci perguntar. Eu só sorri e acenei só. Explica o que era a reserva de mercado. Não, assim, foi uma política de governo de proteger a indústria nacional para desenvolver a indústria de eletrônicos e de computador. Então, você não podia importar nada. Então, você tem que produzir aqui. Isso, como o Brasil estava muito defasado do resto do mundo nas questões de informática e de várias outras indústrias também, existia uma restrição de importação desses bem dificultado, várias coisas, para que a indústria nacional se desenvolvesse e quando abrisse eventualmente o mercado, a gente tivesse como pelo menos competir com as empresas que viriam de fora. O que também não aconteceu. Depois que abriu, as empresas compraram e tentaram. Assim, a parte acadêmica, a gente tinha um pessoal muito bom nas faculdades, tá? Só que, assim, a parte prática de você fazer essa reserva de mercado, você não tem componente, você não tem fábrica para montar as placas. A gente criaram a Zona Franca de Manaus, que só vinha as peças e o pessoal montava lá e colava uma etiqueta. Então, na prática, não resolveu. Na prática começou a distanciar mais o Brasil do resto do mundo do que fomentar a indústria nacional, né? E era muito investimento, a gente não tinha capacidade de investir isso e competir, né? Eram muitas coisas para desenvolver ao mesmo tempo, né? Aí, uma inteira de produção. A gente teve alguma coisa que desenvolveu a parte de software, porque aí não precisava, né? Era só inteligência, né? Mas na parte acadêmica, isso ficou na área para o comércio mesmo. Então, tinha a reserva de mercado, tinha os fabricantes nacionais, e você tinha um computador meio defasado. E aí, quando começou a liberar a importação, vinha aqueles computadores PC, o computador PC que foi lançado, né, em 81,
eu já conhecia o pessoal lá na Santa Efigênia e tinha uns amigos que eram os importa-bandistas. Certo? Que tinha as manhas de trazer as coisas no mercado paralelo. Aí eu comecei a montar, eu ia na Santa Efigênia, comprava um gabinete, um monitor, aqueles monitores de fósforo verde, né? E os componentes, meus amigos traziam as coisas mais legais lá de fora. Eu montava um computador, igual que estava vendendo no supermercado, que até tem computador PC vendendo no supermercado, financiado. Mas era um XTzinho, aquele básico com 10 MB de HD. Nossa senhora. Aí o Jimmy 120. Já falava, isso aí, filho, isso aí eu monto. Aí eu montava um negócio mais caprichado. Eu não tinha ainda PC Gamer, mas tinha um PC Jimmy, né? Isso que eu ia falar. Tinha um PC Jimmy. Isso que eu ia falar, você gamer, tá montando computador agora, 2024, já era feito, 40 anos atrás. Aí tinha o PC Jimmy, né? Eu montava para os colegas do banco e aí o que eu cobrava mais para montar, eu atualizava o meu. Aí o teu era sempre... Né? O dos caras tava ali, o do Jimmy tava... E aí tinha o PC Jimmy turbo, né? E aí quando começou a ter os bancos, né? Começaram a ter computador, começaram a receber nas agências, começar a parte mais de online e tal. O computador que eu tinha em casa era 10 vezes mais potente do que os caras estavam usando no banco. Os caras tinham a versão Jimmy S e isso era o Pro Max. Então... E aí depois, assim, quando começou em 2001, 2002, que o banco começou a ter o site na internet para fazer transação. Os bancos começaram a abrir, aí começaram os golpes. Né? Sujo a tecnologia, sujo também. E é assim, a gente brigava na área de segurança porque a área comercial quer facilitar ao máximo para o cliente. Não vamos trazer transtorno para o cliente, deixa ser fácil de usar. Quanto mais fácil de usar, mais fácil de roubar, de hackear. Aí a gente começou, vamos colocar qual a proteção. O que os programas começaram a fazer? O site, você tinha lá um campo de usuário e senha. Para o cliente usar, colocava a agência conta, a senha de internet, e isso numa janelinha de Visual Basic ali, simples, de Java, né? Simples lá no site. O que o programa espião? Ele mandava um e-mail dizendo alguma coisa, convencia o cara a instalar um programa na máquina, que era só um espelho do site de login. Não, ele deixava a pessoa logar, não mudava nada no site, ele só ficava copiando o que a pessoa digitava. Olha só. Como era tudo digitado, agência, conta e senha, o cara abria um e-mail do BOL ou do IG e mandava a agência, conta e senha para o bandido fazer a fraude. Putz. É a coisa mais simples do mundo. Aí quando a gente começou a brigar, eu estava na área de segurança. Quem entendia de programação e fosse mal intencionado, nadava de braçada. Não, isso era simples. E assim, tinha meia dúzia que sabiam fazer os programas, de programa espião, e o resto comprava. Os bandidos compravam um papelzinho com a receitinha de bolo que ele tinha que fazer. Aí o que eu fazia lá no banco em 2001? Eu já sabia decompilar os programas em Clipper ou em Visual Basic. Eu decompilava o programa e achava direto qual o e-mail que o cara estava mandando. Aí caixa postal do UOL, do IG naquela época era de 1 mega. Cabia 300 mensagens. Eu botava um robozinho rodando a madrugada, o dia inteiro, 24 horas por dia, mandando mensagem para lotar a caixa postal do bandido, enquanto eu não conseguia bloquear o site. Enchia a caixa postal, ele parava de receber as senhas, porque a caixa postal estava lotada. Aí eu mandava assim, gosta de sexo a 3? Corre pra casa que ainda dá tempo. Eu mandava... Corre pra casa que dá tempo. O Jimmy, além de tudo, era o Batman do Banco do Brasil. Segurança, o Batman digital. Tem uns caras que chegaram e ofereciam assim, vamos dividir. Você me ajuda aí, você me ajuda aqui, eu te ajudo aí. Me ofereceu proposta de dividir o negócio. Pô, imagina, cara, 2002. Os caras eram humilhados. Aí quando ele via um cara que entendia no mesmo nível que ele, só que ali era um bem intencionado e um mal intencionado. Ele dava, cara, vem pro lado negro da força. Eu preciso de alguém como você ao meu lado. Aí assim, eu descobri alguns programas que o cara que fazia, que entendia, ele vendia pra bandidagem. Os caras não conheciam de tecnologia, né? Aí ia fazer o golpe. Aí recebia o e-mail com as contas e ele ia tentar. O bandido, ele já colocava um segundo e-mail
no programa espião para ele. Aí as contas boas ele já rapava antes do outro. Um passava o golpe no outro. Era o ladrão que rouba ladrão. Aí em 2003 eu fui para Brasília. Pessoal, vamos criar a estrutura aqui porque tá um negocinho. A gente precisa bolar alguma coisa. Aí fez um teclado virtual para não digitar. Então, que daí eu não tenho. O cara teria que gravar a tela. Aí o cara botou no programa espião. Cada clique de mouse ele tirava uma foto em volta do cursor do mouse. Olha, e aí saía o... Pô, eu achava que até hoje o tecladinho virtual era segurança pura. Não, o que é segurança pura é a ferramenta de segurança, que é um antivírus que os bancos instalam quando você... Então, para você acessar um site pela internet, tem uma ferramenta de segurança que baixa ali no seu computador. E ele monitora todas essas coisas. Eu pensei que aquilo lá era o perigo. Não, pode ser, mas se você recebeu o e-mail, né? Os e-mails ainda circulam hoje, né? Você chegou lá, gosta de sexo a 3? Aí, em 2003, eu fui para Brasília, a gente montou uma equipe, aí criamos uma subcomissão na Febraban com uns 13 bancos, e a gente começou a desenvolver a ferramenta padrão para todos os bancos, porque o programa espião, ele não sabe que conta você tem o banco, que você tem. Ele entra lá preparado para atacar 10 bancos. É o mesmo programa espião, só ficando de olho. Aí a sofisticação, assim, quando a gente começou a identificar a máquina do cliente, colocou proteção, não dava mais para copiar o teclado, ele falava o seguinte, ele deixava o cliente logar, avisava o bandido que estava logado e aparecia o programa espião. Ia lá na base de dados do bandido, pegava um código de barra de boleto, devolvia, abria a segunda tela, janela oculta do Internet Explorer, pagava a conta e abria uma janelinha para o cliente, a sua conexão caiu, digite a senha. E aí o cliente estava lá, vendo o extrato, aparecia a coisa, eu reconectava, que tinha caído a conexão, e pagava o boleto para o bandido. Eles ofereciam, pague seu boleto com 50% de desconto. Aí o cara fala, nossa, estourei. Pagar meu aluguel com 50% de desconto. Aí o que a gente fazia? Eu entrava no banco de dados, eu fazia a engenharia reversa do programa espião, escolhia qual é o banco de dados que ele estava consultando. Liga da Justiça, entrava em ação. Aí, antes da Polícia Federal conseguir bloqueio do site e tirar do ar, eu entrava lá no banco de dados, copiava todos os códigos de barra e mandava para a compensação em São Paulo, ó, esse boleto você não paga, está bloqueado. Daí... E deixava o cara trabalhar. Toda vez ele queimava a senha porque o boleto tá ruim, o boleto tá ruim, o boleto tá ruim. Eu nunca consegui entender disso. Porque, vamos supor... os caras vão fazer um FAQ. Segurança bancária. O cara fez um pagamento fraudulento, tá? Mas não tá vinculado a uma porra de um CPF? Não é só ir lá e intimar esse cara? Sim, mas ele emprestou a conta. Os caras emprestam a conta. Laranja, mas se fudeu laranja. Sim, mas a gente fazia todo esse trabalho. Teve um trabalho, operação. A gente teve toda essa estrutura. A gente montou a equipe lá, a subcomissão da Febraban. A gente ajudava a Polícia Federal. Na época eles não tinham muita coisa, a gente fazia espelho de HD. Eles não tinham muita inteligência. E aí a gente fazia um trabalho conjunto, eles ajudaram muita gente, a Polícia do Rio Grande do Sul, a de São Paulo ajudava a gente, muito, né? O pessoal da perícia lá de Porto Alegre é muito legal. O delegado Emerson, até hoje, ele dá aula, dá cursos sobre essa área de segurança de informação. É um cara que ajudou muito a gente lá, né? E a gente fazia todo esse trabalho, levantamento, tentava bloquear os bens dos caras, né? Fazia isso porque deixa tudo rastro. Na internet não tem como você fazer alguma coisa e sair, né? Você tem rastro. Sim. Que curioso, Jimmy. Então, uma das perguntas que eu tinha separado é justamente porque você entrou nesse universo maker agora, a gente conhece bastante nessa comunidade 3D, e eu me perguntava, será que o Jimmy sempre foi um nerd? E assim, de certa forma, maluco. A gente atrela isso, né? O programador, o desenvolvedor, a cultura geek, a cultura nerd e tal. E aí você comentou sobre a sua curiosidade, os itens de eletrônica, mas qual é a sua formação? Você cursou alguma coisa para exercer esse trabalho? Quando eu prestei o concurso no Banco do Brasil, a gente tem um sistema lá, um currículo online, para você concorrer a alguma coisa dentro do banco. Então, vai aparecer uma vaga de um programador. Então, a gente vai pegar os caras que têm o currículo, coisa, e vai chamar lá para fazer uma prova, uma entrevista. Então, tinha isso. Só que eu estava na agência, né? Gostava dessa área de informática, mas assim, se eu fosse fazer um curso da área técnica, de área, né, de exatas, no banco não ia pontuar para o currículo, eu nunca ia conseguir aparecer, porque eu estava em agência, não ia concorrer para cargo de tecnologia.
Os cargos que eu tinha para concorrer na agência, eu fiz administração de empresa, porque é o que pontuava mais. Olha só. Então, eu sou formado em administração de empresas. Então, tudo que você aprendeu foi realmente autodidata. O único curso que eu fiz é um curso de pós-graduação, assim, de nível universitário de perícia digital, perícia forense digital. Mas, assim, o resto eu aprendi autodidata mesmo. Não, mas muito interessante. Eu mesmo não fazia ideia dessa sua carreira. Era uma curiosidade que eu tinha. Eu e o Cotrim, algumas vezes, em que você surge. Você pensa que não é fácil. Né? Tiveram alguns momentos em que a gente pensava, mas será que o Jimmy sempre trabalhou com tecnologia? Porque é difícil, né? Sem preconceito, mas, tipo, como é uma pessoa mais velha, tem dificuldade, geralmente, com tecnologia, né? E você tá sempre antenado, todas as redes sociais. Sai modelo novo, o cara tá por dentro, imprime, chega impressora nova, eu vou ter esse modelo e tá sempre ali. Então a gente tinha essa curiosidade de saber da tua carreira. Agora vamos chegar no que a gente quer saber, né? Como que a impressão 3D... Pera, antes, deixa eu só fazer um pequeno paralelo antes. Por favor. Porque você... Eu acho que tem muitas semelhanças entre o início do computador pessoal, entre a comunidade que se formou ao redor do computador pessoal, quando se surgiu... Software livre e tudo. A gente vai fazer computadores pessoais. E era muito do robista, era muito do cara que montava e etc. E eu acho esse processo muito similar ao da impressão 3D. E você viveu os dois. Sim. Como é que você vê, assim, semelhanças e diferenças? Não, na verdade, assim, hoje, com a internet, você tem muito mais facilidade, né, conhecimento. A dificuldade da internet é você conseguir fazer a pergunta certa. Porque você faz a pergunta errada, recebe um monte de informação que vai te atrapalhar. Então, às vezes, a dificuldade é isso. É saber fazer a pergunta certa. Até a inteligência artificial tem isso, né? Tem. O cara entra no chat GPT, se você não perguntar direitinho, o chat GPT ele não devolve. Não devolve. Então, e agora, as semelhanças são essas. A gente trabalha, é uma coisa que a comunidade, um ajuda o outro, é o pessoal que gosta de fuçar, né? De fazer as coisas, né? E sai fazendo maluquice, né? Sem maluquice, uma dá certo e o resto é tudo coisa de louco, né? É que nem os caras que saem fazendo o upgrade de impressora antiga, né? Vou botar 2 eixos, vou botar uma câmera, vou botar um clipe, aí põe lá numa NDzinha básica 3 lá, ela vira não tem nada de ND3 mais, né? Não. Já trocou praticamente tudo. Já. É um Transformer. E o legal, assim, dessa época que você comentou da Polícia Federal, que a gente ajudava, tinha uma época que tinha um evento internacional da Polícia Federal, que é ICE Cyber. Eu não sei se eles ainda estão fazendo hoje. Eles traziam as polícias do mundo inteiro de combate à fraude de internet, problemas de internet, de tecnologia. E a gente foi convidado com subcomissão da FEBRABAN, fomos para Brasília num evento lá. Só que assim, teve palestra que não deixaram a gente entrar, porque é assunto nosso. Da polícia, coisa muito técnica, e vocês não, né? Trataram a gente assim. Aí o pessoal ficou revoltado, falei, olha, fica calma aqui, ó, daqui a 2, 3 anos, nós vamos estar fazendo essas palestras aqui. Olha, dito e feito. A última que eu participei em 2011, eu fui keynote speaker com o Guilhermino para encerrar esse Cyber. Que legal. Né? E foi bem assim, foi em Floripa. E logo assim, quando o Steve Jobs morreu, né? Aí a gente ia fazer a palestra de encerramento, eu e o Guilhermino à noite, a gente mudou a palestra para incluir os negócios do Jobs na palestra. Que legal. Para fazer uma certa menção. E foi legal porque assim, a gente saiu referência, né? Foi muito bom. E a gente montou uma equipe bem legal, não tinha a parte técnica dos bancos, não tinha concorrência comercial, um ajudava o outro. A gente montou um servidor em Brasília para fazer a análise dos programas espiões. A gente capturava dos clientes, o cliente repassava o e-mail suspeito, ou então, aconteceu um caso, você ia lá visitar o cliente e arrancava o programa espião da máquina do cliente. Mandava para esse servidor e aí tinha um pool de bancos que a gente tinha toda uma rotina de análise. A gente montou máquinas com Linux e máquina virtual Windows, que a gente instalava o programa espião nesse Windows dentro do Linux, para tirar todas as informações e fazer a engenharia reversa, e aí realimentava um relatório lá nesse servidor. A gente tinha 40 mil programas espiões que nenhum programa antivírus tinha.
Meu, caramba. Então, o que você está me dizendo é que não só na comunidade 3D, você também seria uma celebridade na comunidade de segurança bancária. O pessoal já esqueceu do Jimmy, porque já tem uns 12 anos, a coisa mudou muito, né? Não, sensacional saber. E aí eu comecei, pondo o gancho ali, de como é que eu caí nessa impressão 3D. Sim. Comecei em janeiro de 2020, meu irmão me devendo, comprou um carro, pediu, né? Já pagou? Eu vou cobrar agora, hein? Tô zoando. Eu vou cobrar, hein? E aí, ele estava naquela época, final de 2019, começou a aparecer tava o sucesso da Ender 3, a básica, 8 bits, a V1 e tal. Sim. Só que vinha um kit, né, meu amigo? Ninguém sabia montar aquilo. Aí, o que ele trazia? Importação via correio importa fácil, com o CNPJ e tal. Ele tinha lá uma empresa, trazia, importava legalmente, com os impostos, importa fácil, certinho, não era importa-bando, era trazia normal. Tava devendo você, mas o resto ia fazer tudo certinho. Não, tava fazendo certinho. Aí ele montava, testava, regulava a impressora e vendia ela montadinha, testadinha no Mercado Livre. Olha, legal. E aí agregavam valor, porque do valor que ele, mesmo pagando os impostos, ele vendia bem mais caro. Porque o cara recebia ela funcionando, nivelada. Aí você Aí me dá uma impressora dessa, para amortizar a dívida. Resolvido. E aí eu peguei a impressora, e saí caçando na internet, o Murilo, a turma que estava na época lá. Sim. Montei, isso aqui de repente dá até para ganhar um dinheirinho, né? Aí entrou a pandemia, isolamento, sou área, faixa de risco, jovem há mais tempo, né? Jovem ele ia falar jovem há muito tempo, ele jovem há mais tempo. Calma. E aí, não deu mais. Aí eu comecei foi a 2020, 2021, o auge das lives. Eu participava de 3 lives ao mesmo tempo. 2 no computador e uma no participei celular. Participei de algumas contigo, viu, Jimmy? Assistimos muitas lives. Então, e aí a gente foi conhecendo o pessoal, a galera, aprendendo a mexer, né? O primeiro grupo de impressão 3D que eu entrei, você já tava, cara. E aí, tipo, eu lembro que a gente bateu muito... Você foi uma das pessoas que teve muita paciência comigo no começo, que eu era muito pentelho. Isso Como o Jimmy é um dos caras, cara. Que, tipo, ele pode contar a história que ele viu o Hugo antes de qualquer coisa, assim. Pentelhão, chatão, não tinha seguidor, não tinha nada. Era eu correndo atrás das informações. Chegava pra galera lá, aí tipo... Pô, rapaziada, fiapo aqui, tá acontecendo, o que é? E aí os caras falavam, não, é retração. Aí eu começava a tacar a distância, aumentava. Tipo, daqui a pouco tava 11 milímetros puxando a retração. Aí o Jimmy, eu nunca esqueço, cara. Esse foi um dia, foi a primeira vez que o Jimmy chegou em mim e falou, respira. Ó, só aumentar a retração não vai adiantar. Foi o Jimmy que deu essa bola lá atrás. Mas aonde? Em que cenário, em que contexto, em que fórum? Era uma Ender 3. Não, mas em que fórum que você escrevia isso? Não, isso era um grupo de WhatsApp. Era um grupo de WhatsApp. Um grupo de WhatsApp. Não, porque a galera tinha isso. Por exemplo, eu lembro muito que a gente tinha uns seguidores do Murilo, aí ele fazia uma live. A galera que tava na live, porque o Murilo tá atacando a live, ele não consegue ver o chat 100%. E a galera do chat, a gente tá vendo tudo e tá se falando. Pô, e aí? Respondia as perguntas. Pô, você é de onde? Aí o cara já fala, pô, sou de São Paulo. Pô, passa o contato aí. A gente trocava o contato no chat das lives. Aí daqui a pouco, a gente já virava um universo paralelo, que a gente não tava nem vendo mais a live do cara. Já tava no nosso grupo do WhatsApp ali. Então, aí eu lembro que eu entrei num grupo desse com a rapaziada, que a gente acompanhava a live do Willow. Também. De sábado, a gente também tinha o grupinho da live dele ali. E tipo, a gente trocava essas ideias. E aí o Jimmy falou pra mim assim, falou, cara, você... põe a retração, tem um limite. Porque se você puxar 11 milímetros... Não vai ter o que extrusar depois. Não, a ponta do filamento esfria. Na volta. E vai entupir. Falei, opa. Pô, um insight foda. Aí eu, beleza. Aí depois disso, meu irmão, eu comecei a infernizar. Só que aí, tipo, mano, eu também comecei a alimentar de inúmeras fontes, aí foi... O legal, assim, porque a gente sofreu no início, né? Então a gente começa a passar informação porque a gente já passou por isso. Aquela extrusora de plástico da Ender 3 vai rachar. Começou a dar problema, não sei o que é. Também, cantou a bola. E a gente não acredita. Até hoje. Desmonta. Mas não tem nada aqui. Desmonta que tá embaixo. Aí tava rachada embaixo. Por dentro o cara não via. Não dava atração que precisava. A minha primeira impressão em modo vaso, que ó, tipo assim, eu nem sabia que dava imprimir em modo vaso. Aí eu vi um vídeo da... Meu Deus, como é que chama? Aquela da Jasmine? Não. Acho que é a Jasmine. Jasmine, não é? Da Cultura Maker? Cultura Maker, perfeito. Ela mesma. Aí eu vi um vídeo dela que ela tinha... Olha os bagulho que eu assistia. Tipo, ela tinha uma playlist passando configuração a configuração do Cura.
E eu assisti a playlist inteira dela. Ela chegou a colaborar com algumas coisas pro Cura. Ela conhecia bem. Ela sabia todos os parâmetros do Cura. E ela trabalhava numa fábrica. Agora eu fiquei nostalgia. Agora eu tô parecendo velho, né? Ela trabalha na Peugeot lá em Curitiba. Isso, ela trabalhou ou trabalha, não sei, numa fabricante de carro. Então, isso era o esporte dela. Passatempo. Não era o... Não, só que era tipo assim, o canal dela tinha 100% das configurações do Cura, se você quisesse. Tipo, todas ela fazia. Aí ela ajudou muito a gente na época do Projeto IGE de achar uma configuração rápida para imprimir aquelas hastes do Projeto IGE, do protetor facial, que eu peguei com ela para poder conseguir imprimir rápido e sem ficar frágil, porque o pessoal estava imprimindo um monte de coisa. Chegava lá no posto para montagem, na hora que você dobrava, ela estourava. Porque a gente imprimia no bico 06, né? Aí eu lembro que eu vi um vídeo dela do modo vaso, só que ela passou como funcionava. Ela passou tipo assim, ó, esses são os valores que eu uso. Aí eu lembro que eu troquei ideia com você, né? Porque você já imprimia o modo vaso, que depois se tornaria o modo Jimmy. Aí eu cheguei e falei, pô, eu imprimi o vaso aqui e eu lembro que o meu ficou quebrando, porque a parede tava fina, né? Aí você falou, não, cara, no modo vaso eu imprimo largura de extrusão altíssima, altura de camada alta também. Eu falei, opa. Só que aí você falou, o segredo é imprimir devagarzinho. Olha aí. E até hoje eu faço meus vasos mais ou menos naquele setting. Porque o grande problema hoje, naquela época da Indezinha, é velocidade, porque não tinha refrigeração. A primeira coisa que eu fiz é arrancar o fan 4010 e botar um 5015 lá. Você e uma saída de ar legal. Também, que a gente postou no Thingiverse também? Foi para Tycoon Slim, acho que foi. Acho que foi. A gente fez uma adaptação junta de instalar o fan. Aí a galera tava pedindo no meu Insta. Eu falei, cara, foi o Jimmy que fez a adaptação, cara. Aí eu pedi autorização. Falei, vamos postar junto? Vamos. A gente postou. E aí, para você conseguir fazer aquela largura de extrusão, e a Jamie não pode fazer, que dá. Porque o bico ali, a estrutura do bico, fisicamente, não é 0,4. Ele tem uma pontinha e tem uma borda em volta da saída do bico. Essa borda, esmagando o filamento, ela dá... Eu faço... Dá pra fazer mais, né? Eu faço 1.2 com o bico 0,4. E 0,39 de altura. E você já mediu no paquímetro ali pra ver quanto que ele dá? Dá certo, certinho. Dá 1.2 mesmo? Dá. O pessoal ficava duvidando, o pessoal brigava comigo. Mago do vaso, pô. O pessoal brigava comigo. Tá tirando. Não, porque eu não... Tô zoando. Porque quando... Não, é assim, o pessoal brigava comigo nos grupos. E não pode, isso não pode. Eu tô fazendo, tá aqui. Não tá. Eu botava, isso aqui não tem... Aí eu mandava o vídeo, eu medindo com o paquímetro e mostrando pro cara. Mesmo assim, o cara... Você já testou? Põe, senta aí e faz. Se os caras soubessem quanto bandido você atrapalhou lá no banco, os caras agora, né? Os caras tá tirando. Não, mas é porque quando eu fazia lá na Casa Z, a gente tinha 2 setups de impressora. Tá. A gente tinha a impressora que fazia aqui com bico 06 para produzir as peças normais. E a gente tinha a impressora com 1 milímetro no bico para fazer modo vaso. Nossa, aí sim. Mas aí, assim, hoje, qual que é a dificuldade? Que além de... Você tem que ter a velocidade menor para poder fazer essas coisas e uma ventilação legal. Hoje, a velocidade e ventilação nessas máquinas de segunda geração, tudo bem. Qual que é a dificuldade que a gente está tendo? O PLA... A fluidez do material. Na época da Indezinha, nunca atingia. Por mais que você fizesse configuração lá, nunca ia estar no limite. Estava bem abaixo do limite do material. Agora você põe nessa, começa a dar subextrusão, começa a dar problema. Esse modo vaso não é. É que o filamento que você está usando não é que ele é ruim. Ele não vai chegar nessa velocidade. Ele não vai chegar. Você tem que... Até os fatiadores, o Orca mesmo e o Bambu Studio, ele reduz o... Eles têm a taxa volumétrica máxima lá. Eu tava fazendo... Tinha um aluno lá que tava perguntando... aquele G-Code que a Creality te manda lá na K1, que faz 600 minutos por segundo. Aquele G-Code. Exato. Porque o G-Code é curvo justamente por isso. Você tem que tirar o limitante do fatiador da taxa volumétrica. Não, mas tem outro golpe lá, porque a parede é de 0,2. Mas a espessura, você fala? Exato, não, mas isso é taxa volumétrica. Usa muito menos plástico. Né? Então, por isso, aí ele diminui a... Não, mas chega nos 6 minutos de segundo. Chega, mas... Não, mecanicamente. Agora a extrusão não chega. E aí, hoje o material ele consegue, tem os PLAs, né, porque começa a dar subextrusão, porque ele não consegue dar conta, né. Agora, os fatiadores, ele tem um limitador, slow print for overhangs. Sim. Ele trava isso, então no modo vaso você vai pôr lá, você põe lá 200, está com 200 no meu Orca lá para fazer modo vaso, ele faz a 30. Sim. Porque na hora de calcular lá, aí você desativa isso, eu consegui chegar em 60, mais que isso fica ruim. Talvez ele tenha uma configuração também de tempo mínimo por camada, não sei se chegou a ver essa já. Sim.
Também. Mas aí reduz, então várias coisas que o fatiador vai... O Bambu Studio ele tem vários bloqueadores de velocidade. Apesar da impressora ser muito rápida, eles têm A gente vai ter um problema com essa geração que compra Bambu Studio, que é o seguinte, Bambu Lab, né? E usa o Bambu Studio, que você vai lá, baixa o 3MF, joga na tua impressora e ela faz. Na hora que começar a ter que mexer algum parâmetro, ninguém aprendeu nada. Por isso com impressão sem medo. Certo? Nós temos aí um método com módulo Bambu Studio. E o Jimmy, aluno ilustre, que nos já ajudou no processo de doação. Então, muito obrigado também, Jimmy, foi muito massa. E agora o Jimmy é aluno também. E método de impressão sem medo, link na descrição. Pra você que não quer só baixar o aplicativo e ficar perdido. Porque a primeira dificuldade que aconteceu, o cara não vai saber o que fazer, porque ele não entende como funciona. Eu também ainda defendo muito isso. Eu acho que a gente... Mas espera aí, deixa eu só fazer um contraponto aqui. Antes eu ia fazer o contraponto. Eu acho, essa é a minha opinião, que para a tecnologia ser adotada por mais pessoas... Não, precisa ter essa facilidade. Ela precisa facilitar. Eu acho super importante que o cara dê o próximo passo e aprenda o porquê de cada configuração do fatiador. Sim, não é ruim. Eu não estou falando que é ruim. Mas eu acho que é mais fácil hoje o cara entrar pelo fácil e se aprofundar, caso ele tenha um interesse em se aprofundar, porque a gente também não tem interesse. Não, mas o que eu acho assim, o que vai acontecer nos grupos, né, em Zap, em página do Facebook, o pessoal anda agora cada vez com menos paciência com o novato. Eu acho que sempre foi assim, cara. Não, mas tá pior. Você acha? Tá pior. Porque assim, o cara, ele pega esses arquivos lá e imprime na Bambu, tá, né? Ou seja, ele pegou um STL e jogou na coisa e não conseguia fazer, porque tem que fatiar. Mas aí, assim, ele nem sabe o que ele vai pesquisar. Um novato, por que você não pesquisou no Google? Vai entrar no YouTube, mas ele sabe o que ele vai ter que pesquisar? Ele não sabe. Aí ele põe lá um termo muito genérico, vem um monte de informação, um monte de vídeo. E vem um monte de coisa ruim também. Vem coisa ruim, né? Vem os malucos. Então, o novato ele está sofrendo muito, né? Porque você tem que ter paciência. O cara vem com as perguntas assim, eu pego e respondo para ele um link de uma pesquisa bem feita com os vídeos que vão aparecer. Eu passo para ele esse link da pesquisa do Google com as coisas que... Aí ele vai ver o link, vai ver que dá para pesquisar e vai começar a aprender a pesquisar outras coisas. Mas você manda só um vídeo. Esse vídeo aqui, vê esse vídeo aqui. O cara não vai saber encontrar o vídeo. Não vai saber. Depois... E tem outra, né? Porque quando tem um problema, ele pode, sei lá, temperatura, ele pode ser retração, ele pode ser fluxo. Tem uma porrada de coisa. E ele não sabe nem como pesquisar esses termos. Eu não sei o que é. Tá entupiu a máquina, o filamento é ruim. Ou a impressora é ruim, ou o filamento é ruim. 80% dos casos é aquela peça que tem que ter a cadeira e a impressora. Demais. Só que aí ou é o filamento ruim, aí tem o pessoal traumatizado com filamento A, filamento B, que precisa fazer terapia. Porque o cara tem um trauma, ele traumatizou, e aí você fala a marca do filamento, dá o gatilho e ele começa não presta. Eu tenho algumas marcas que é Vespero. Eu não coloco o nome. Certo. Algumas. E aí é a mesma coisa a galera do cocôzinho. Essa turma que reclama de que tem muito cocôzinho na Bambu, dá um recado pra eles aí. Eles precisam fazer terapia porque ele teve problema na hora de tirar a fralda, do desfraude. Aí ele começa a ver os cocôzinhos, dá aquela gatilho de lá atrás, que é da lembrança que ele teve dificuldade de tirar a fralda. Me explica muita coisa. E aí ele precisa fazer terapia também, porque fazer o cocôzinho é característica dessa tecnologia multicor. Sim. Tá? Talvez venha uma outra, né? Mas sim, essa é a característica. Né? O que você pode fazer é aprender a configurar no fatiador uma purga menor. Sim. Que inclusive na última atualização da Bambu já saíram a nova notícia que eles vão permitir que a gente faça a retração daquele excedente, e aí, corte na pontinha, assim vai eliminar mais a purga. Aí beleza. Então, mas é uma característica da tecnologia. Como a impressão de resina precisa de suporte. Eles são insuportáveis, mas totalmente necessários, né? Na resina. E você joga metade do material fora de resina super cara. Cara, eu nunca vi ninguém traumatizado com ninguém reclama. Porque não tem esse trauma do cocôzinho. E vamos falar, né? É o trauma do desfraude. É muito mais prejudicial, com certeza, ambientalmente do que o filamento. Tipo, muito mais. Não, e cara, tem tanta solução. É que é difícil você parar pra
para realmente olhar para esses projetos, mas tem tantos projetos legais para você usar com o resíduo, com o cocôzinho, Então, certo. E aí você fazer moldes, fazer tábua. Mas vida... É que a gente gosta de reclamar. Vai fazer terapia, vai fazer terapia, porque você tem esse trauma. Então, quem fica muito preocupado com cocôzinho é problema de desfraude. Ô, Jimmy, agora eu quero que você fale pra galera, que eu já vi bastidores desse estoque aí, mas fala a quantidade de filamentos que você tem. Vamos começar assim. Eu não tenho paciência de guardar filamento em saco zip, porque aqueles sacos zip são fininhos, geralmente, né? Rasga, e é uma canseira e você vai guardar onde? Põe de volta na caixa, não sei o quê. Aí, desde que eu comecei, eu comprei uma caixa de 20 litros, preta, daquelas de armazenamento, que tem travinha na tampa. Coloco sílica gel no fundo, solta, de bolinha, que muda de cor quando absorve a coisa. Aí você já vê que tá eu tiro, põe no forno e ela volta à cor original e põe de volta. Não preciso gastar de novo. Gênio, né? A gente tá falando de gênio. A caixa de 20 litros cabe 6 rolos de filamento. 5 assim e 1 em cima. A tampa fica meio boluda, mas dá 6 filamentos em cada caixa. Aí eu organizo as caixas com numeradas e uma planilha que vou saber exatamente que cor que tá. Eu tinha visto isso aí, por isso que eu achei que o bicho é gênio. A data que eu comprei, data do filamento, quem é quantidade, cor, fabricante. Então eu tenho essa planilha, aí eu só põe em ordem de cor. Por isso que ele gosta tanto do conteúdo da Filament Stories. Exato, é basicamente o que ele faz. Então, hoje eu tô na contagem assim, 51 caixas. 51 caixas com 6 filamentos dentro. Aí, tem filamento homem ou não? 300 filamentos. E tem o filamento de 2020 que eu comprei lá, da 3DX, 3D Fila. Eu tiro da caixa, ponho na impressora e uso. Não tem esse trauma de... Tem um arsenal de cor. Que o filamento tá com umidade. É outro problema que a gente tem que resolver. Esse problema de umidade. Filamento quebradiço não quer dizer que ele esteja úmido. Todo filamento úmido está quebradiço. Mas nem todo quebradiço. Nem todo está úmido. Mas o que pode ser, então? Aí é a característica do material. A gente tem que entender que o filamento PLA, é o que tem mais combinações de aditivos naquilo lá. Aí você pega o da ESAN, 60% é PLA, 40% ali é aditivo, é EVA, aquilo já não está mais reciclado, não é mais reciclável, não é mais biodegradável. Porque o que tem aí fica aquele filamento silk, macio, né? Nunca quebra, maravilhoso, bonito, porque está cheio de... Né? Agora é característica do filamento. Filamento transparente sempre é mais quebradiço, porque ele tem menos aditivo, porque se você põe aditivo, ele deixa de ser transparente. Pele é natural. Pele é natural, né? Aí, qual é a outra coisa? Você vai usar PLA, tira um meio metro, 30 centímetros, 50 centímetros, joga fora aquele porque ele está quebrando. Já tira antes de pôr no OMS, antes de começar a usar. Você vai desperdiçar 40 centímetros de filamento e vai tirar a dor de cabeça que vai dar. Sim. Vai economizar a Neosaldina pra caramba. Vai. Que é mais caro. E outra coisa que os caras têm que... Eu até quero ver se eu faço um estudo, arrumo alguém para fazer um estudo. É o seguinte, o pessoal, tá quebradiço, tá com umidade. Eu vou tacar na dry box, deixa 12 horas a temperatura máxima, você cristalizou o PLA. Porque a temperatura de fusão dele é muito baixa. Eu costumo deixar 45 graus no máximo. E aí tem um tempo, não adianta você pôr muito tempo, porque ele não vai deixar de ser quebradiço, porque aquele filamento é quebradiço, não está úmido. Você vai tentar tirar a umidade de filamento que não tem umidade, ele cristaliza. Então você está pondo... Se você põe um filamento às 4 horas só, a temperatura certinha, mas numa dry box desce toda hora porque ele acha que está com umidade, você está cristalizando PLA. Porque ele precisa ter uma certa umidade inerente ao material. E aí sim vai ficar quebradiço. E aí nunca mais fica bom. Você está estragando o teu filamento na dry box. Aulas. Mas você tem uma dry box? Tenho. Um monstro. Tenho. Eu comprei... Você compra... Como eu tenho 51 caixas, eu comprei... Às vezes vai recuperar uma ou outra, né? Não, e aí que você compra no Mercado Livre umas marcas... Argentina, Paraguaia, né? Umas coisas que já veio ruim mesmo. Já veio úmido veio úmido porque você já percebeu que já chegou aberta, né? Sem vácuo e tal. Então, se ela perder o vácuo é muito mau sinal. Aí já usa dry box, mas eu uso muito pouco. Não tem esse outro trauma de filamento quebradiço, não é filamento... Todo filamento quebradiço está úmido. Sim. E não vai tentar tirar umidade de filamento que não tem umidade, que você vai cristalizar ele.
Jimmy, aqui, 51 caixas com 6 filamentos. Certo. Você deve imprimir demais. Não muito. Eu vou brincando bastante. Vai brincando. O que você faz com essas impressões? É um ídolo. O que você faz com essas impressões que você faz? Sempre que eu acho alguma ONG que está fazendo um bazar, alguma coisa, eu dou. E distribuo para o pessoal ali no prédio, para os amigos. Eu coloco ali uma mesinha na entrada do prédio. Ó, isso aqui é impressão 3D, pegue uma para você. E aí me siga no Instagram. Paga com o follow. Aí, rapaz, o pessoal usa, o pessoal gosta. E é legal que você percebe que as crianças que já viram alguma coisa de impressão 3D explicam pro pai e pra mãe o que é aquilo. Do avô. Ai, que da hora. Você vê o menino dando a aula lá, isso aqui é impressão 3D, na máquina faz assim, isso aqui. Aí tinha um menino que pegou, ele adora dinossauro, eu já fiz uns dinossauros para ele, né? Aí tem ali perto de casa uma Dino Burger, né? Hot Dino, de cachorro-quente de dinossauro. E tinha lá uns dinossauros esqueleto, aqueles flexíveis impressos ali na vitrine, né? Ele parou, a mãe, tio, vem aqui também. Encontrei com eles ali, ele me levou de volta ali para mostrar que aquilo é impressão 3D. Olha só. Nossa, que massa. Aí fiz um monte de dinossauro para ele. Você, Jimmy, você é um cara que eu considero dos robistas o mais profissional. Eu quero saber. Quantas impressoras você tem hoje? Eu ia fazer essa mesma pergunta. Então, impressora, hoje eu tô com 3. Tô com a P1S. Olha, boa demais. A 1 Mini. Olha, tá com a Mini. Massa. E uma K1. A K1, tá bem equipado. Tá bem. K1, eu peguei a K1 CCE, né? CCE? É. Você não sabe o que é CCE? Não sei, Começou mas... comprando errado? O que? A primeira versão lá? Pegou no lançamentinho. Eu sabia que estava com problema, usei extrusor, até... né? Usei até a hora que deu, aí acionei a garantia, o Gustavo... Você pegou o kitzinho lá. Não, eu acionei a garantia, o Gustavo da Livestock, eu tinha comprado com eles, me acionou a garantia, veio ver a DHL e a extrusora nova. Depois eu comprei aquele kit de pedido de desculpa da Creality de R$ 2,99, que ela pediu, desculpa aí eu vou fazer uma oferta para você, mandou lá uma extrusora, um hot end, a câmera e 1 quilo de filamento. Eu já tenho esses dois. Eu já troquei a segunda extrusora, porque já tem a versão 3, eu não tenho ainda essa versão 3 da extrusora. Mas, em vez em quando, eu já sei o que é, porque ela dá uma mastigada e fica um pedacinho de filamento dentro ali na extrusora. Eu tenho que abrir direto lá também. Então, já sei a manha, já sei o que é. Fazer um cold pullzinho não resolve? Já aconteceu. Não, é que aí o pedacinho tá no hot end. Fica no meio na extrusora, fora do caminho. Você passa, tá limpo o caminho, o bico não tá entupido, o filamento vai até o final e tal, mas... Só que na minha, não sei se é o seu caso lá, você já testou isso aí. Eu identifiquei que é só quando você imprime com ela 100% fechada em PLA. Não, piora, mas... Isso, porque na minha lá, tipo, o PLA começa a esquentar antes do hot end. Aí ele fica derretido na extrusora. Se você abrir ela, aí dá uma controlada. Então, isso aí tem essa combinação. A extrusora dá um joguinho lá. Ela tem um joguinho, né, mesmo. Já percebe que você vê que ela tem um joguinho que a versão 3 corrigiu, então já evita esse problema, tá? Mas tem esse lance da temperatura e também do tipo de filamento. O filamento que vai derreter mais fácil, outros vão ser... E aí, com esse... Aí dá o trauma, né? Do gatilho lá. O cara já... O filamento... Aí já sobe o alerta, terapia. Calma. E qual que você se diverte mais hoje das 3? Eu gosto bastante da 1 Mini. Pô, eu gosto muito também. Porque... Assim, a maioria das coisas que eu imprimo, não precisa de mesa grande. Então, ela atende... O pessoal que às vezes chora por conta da mesa pequena... Esse eu vou falar igual a você. Você que precisa de mesa gigante, você tem trauma. Mas é que nem o cara que compra SUV pra andar sozinho no carro. Também tá traumatizado. É verdade. Então, assim... Vamos ver, assim, os últimos 6 meses, o que você imprimiu? Me dá aqui, me diz uma coisa. Todos eles cabem. Todos eles caberiam na... Você pergunta pro cara, você vai falar da Almini. O cara fala, pô, mas ela é pequena. Eu falo, meu irmão, 18 centímetros é pouco. Você não vai. Não, dependendo do contexto, 18 centímetros é coisa demais, cara. Mas eu vou... E aí, assim, eu gosto porque, assim, o AMS é mais fácil de encaixar as coisas. Fiz os adaptadores e os carretéis. Você tem uma... É muito bom. Você tem ali no AMS normal... Tem alguns, esses que são mais largos, não tem o que fazer.
Não tem. Dá umas travadas aqui. Não tem o que fazer. Dá problema. E o filamento, às vezes acontece também do filamento de papelão. Dá uma... Se você não fizer a capinha lá... irritado, com todo respeito aí, tipo... Não, eu acho que tem que ir pro papelão. Mas Cara, tem que melhorar. Eu acho que uma solução é passar uma resina só na borda. Boa. Aí, ó. Já fez isso? Não, eu não fiz ainda, Mas eu acho... Mas jogou pro universo. Tá? Aí, ó, estamos no podcast. Teste. Vamos ver quem atinge. Ele foi ligeiro. Ele falou, todo lugar aqui, audiência, estão me dando voz? Então, fabricantes. Mas é uma boa mesmo, Põe só uma resina na borda, pronto. Pois porque, mano, me irrita demais, velho, o rolo de papelão. Não, dizem que se você imprimir a capinha lá, funciona. Também. Você não testou isso aí. Eu já fiz aquela capinha com da Vulcano Labs. Fiz da Vulcano Labs, ele resolveu. É legal mesmo. Resolveu. E aí você tem um adaptador também para carretel 19 centímetros, que ele fica raspando embaixo no AMS. Aí você tira um daqueles roletes e põe uma pecinha ali, onde o rolete estava encaixado, e encaixa o rolete nessa pecinha. Aí ele fica mais alto e usou. Esse também não sei. Mas é que a gente não... Esse problema a gente não teve. Tem um pouco de agilidade. A gente precisa ter um pouco de agilidade, né? A gente imprime muito. Apesar de a gente só imprimir as peças para efeitos de marketing e campanha. Mas são muitas, né? Mas é uma demanda muito intensa. A gente faz teste. Então, a gente precisa de produtividade. O filamento que não entra no MS fácil, a gente nem bota. Aí a solução foi essa para esses filamentos que são... O maior você tem que deixar a tampa um pouco aberta, porque ele para não encaixar, né? Porque tem agora aqueles que são mais largos não tem o que fazer. Tem que fazer. Sim. Aí esses mais largos até encaixam, tem adaptador, você põe no Light, né, no MS Light vai de boa, mas no que a Bambu quer que o cara fique no ecossistema, né? Também, Daí eles pegam o filamentozinho deles lá, com o RFID. O MS fechado, o único problema dele é que a tampa fosse no fundo. Para eu ter acesso aos tubos PTFE sem ter que desmontar o MS. Putz, eu fiz isso É uma coisa simples de fazer, não ia gerar custo muito diferente para Bambu. Você tem um acesso a uma tampinha ali que você solta um encaixe, um parafuso, só que fosse, para você manusear a parte de baixo do MS sem ter que desmontar ele. Não, e agora vai vir uma geração inteira de variações de AMS, né? Sim. Eu pude ver será que vai vir? Anycubic lá no Ben, lá, pessoalmente. Ela tem você tem que ligar 2 tomadas. Ele falou isso pra mim. Uma pra impressora e outra pra MS. Tem que ligar o MS na tomada pai. Ele tem alimentação separada? Separada. O MS da Anycubic. Não gostei muito, mas faz parte. Não, mas também, eu acho que tem que esperar vir o Production Unit, né? Que o Ben lá, ele tem as versões mais... K2 Plus aí, vamos ver. Jimmy, eu queria também... A gente comentou no off aqui, né? Sobre a onipresença nas lives e tudo mais, nos eventos. Isso gera um reconhecimento, né? Dos criadores. Eu mesmo... Tipo, tem alguns seguidores que eu sei pelo nome, né? E você claramente é um deles. Como é isso pra você, esse reconhecimento? Tipo, você entra na live do Murilo, o Jimmy tá aí e tal. E aí eu cheguei nos Estados Unidos, fui falar pras criadoras que você acompanha de lá, porque eu sei que você curte muito elas, e elas lembravam de você, porque o comentário tá sempre lá. Como é isso pra você? Como você assim, eu gosto, esse do mesmo jeito que quem produz conteúdo gosta de ser reconhecido, e eu imprimo as peças delas e curto quando ela põe o post e divulgo com a peça dela quando eu imprimo e tal. Pra gente que acompanha também ser reconhecido é legal, né? Eu fico muito, muito contente com isso, né? E eu só tenho Instagram, não tenho outra rede social. E tenho saí dos grupos de Zap porque eu não tô com muita paciência. Tá certo. Tá muito tóxico. Falta muita terapia pra esse pessoal. É muito novato lá. Não, novato não é. Pô, galera, eu encontrei o primeiro episódio que eu encontrei. E aí tem... Constrangendo o convidado. E aí é muito complicado, né? O grupo começa a desvirtuar, aí você olha lá, tem 500 mensagens, 15 é alguma pergunta e coisa. E o cara ainda respondeu mal pro cara. Aí você fica... aí eu fico perdendo meu tempo. Então eu tô só no Instagram e assim, eu sempre... vários casos que assim, eu sou o primeiro a curtir, porque eu tô lá, tô mexendo, trabalhando e o Instagram lá no celular tá aberto lá. Como é que você faz pra não dormir? Como é que é? Pra quem é da área de TI, meu amigo, é 24% de segurança na internet mesmo, né? Aí os caras... eu já entendi agora, porque o Batman não dorme mesmo. Aí, quando eu fui pra Brasília, eu entrei no grupo e aí tinha o pessoal que recebia os trojans e tal, e assim, quando tem trojan, você manda pro Dimitrov. Quando eu fui, né? Você achou algum programa espião, alguma coisa, manda pro Dimitrov.
Aí quando eu fui para Brasília, então tinha esse esquema, o pessoal avisava os outros, né? Recebeu alguma coisa suspeita, e-mail suspeito ou programa espião, manda para o Dimitrov. Aí quando eu fui montar a equipe, a gente montou a equipe lá, trouxe um pessoal para trabalhar com a gente e montar a parte de monitoramento 24/7, que a gente não tinha. Para começar, super importante, né? Para poder ligar para o cliente, falar alguma coisa suspeita, montar os robozinhos para identificar a transação suspeita. A gente sabia o modus operandi do cara, eu tinha que colocar isso no sistema online lá, só que se eu colocasse diretamente com as soluções de mercado, derrubava o online do banco, porque é muita transação por segundo. Sim. Então a gente tinha que bolar outros esquemas, e a gente fez lá uns scripts malucos que tiravam uma fotografia do online, jogava num batch, e aí esse batch lá na máquina virtual do Fujitsu, lá do Banco do Brasil, fazia a triagem lá, tinha um script lá para ver o que era suspeito. Esse suspeito a gente falava com o cliente. Então tinha equipe 24/7 lá. Aí o colega que veio trabalhar nesse equipe, nossa, que legal. Você sabe, Dimitrov, eu mandava essas coisas para cá, eu achava que Dimitrov era um sistema aqui do banco. O sistema russo, é um sistema super... que pega tudo ali. Esse Dimitrov pega... É o sistema. Lá nos Estados Unidos eu falei com elas, o nome parece russo, mas não, ele é do Brasil mesmo. Eu falei para elas. Bom, Jimmy, a gente tá caminhando pro final, mas eu queria que você respondesse pra gente. Qual foi a sua maior dificuldade ou decepção que você teve nesses anos imprimindo em 3D? Dificuldade? Ou decepção? Um momento duro, difícil, assim, nesse tempo aí de comunidade de impressão 3D. Foi assim, foi difícil a parte, assim, da pandemia, por conta da coisa, né, a gente ajudou o isolamento, né, de não poder fazer as coisas, né. E a questão, assim, a tecnologia evoluiu, o que me deixava mais chateado, às vezes, é essa parte de intolerância da galera. Intolerância, e não ter paciência com os novatos nos grupos, no Facebook, e alguns youtubers que vão para o lado de causar... polêmica para dar clique, né? E aí acaba dando uma resposta atravessada para a gente que, assim, tem os caras chatos, que quer tudo mastigadinho, certo? Mas tem um novato, na dúvida, está precisando de ajuda. Então, a gente tem o que o Bruno comentou da comunidade, né? A gente, na época de software livre, de computador, de montagem, a comunidade agora de 3D, a gente quer ajudar. E se a gente começar a espantar quem é novo... Ela não cresce. Ela não cresce. Perfeitamente. Eu quero mais gente maluca por impressão 3D. Sim, com certeza. Né? Também. E aí, assim, vamos orientar. Então, eu não dou a resposta direta do vídeo, eu dou o resultado da pesquisa. Aí eu falo pro cara, eu queria uma peça aqui, esse STL aqui. Mas você já sabe que lá no Tanks você consegue pesquisar pelo STL, ele vai te devolver as peças que têm a mesma geometria? Aí você pega o STL, sobe pro Tanks e... fiz lá o Yoda, em uma estátua, um busto do Yoda. Será que tem outras coisas parecidas de busto, assim, que é legal de personagem? Como é que você vai pesquisar isso? Aí você sobe esse STL do Yoda pro Tanks, ele vai procurar as geometrias iguais e te dá a resposta de vários sites. Então, assim, eu procuro dar essa coisa, ensinar o cara a fazer as perguntas. Sim. Você está fazendo... eu tô com um problema. Tá, aí fala, qual que é? Aí manda telegrama, né? A impressora tá ruim. O que aconteceu? Eu acho que entupiu. Mas que peça... Aí você fala qual que é a impressora, qual é o material que você está usando. Manda uma foto do problema que você está visualizando. Aí manda uma foto, assim, eu tô vendo 2 problemas. Pode ter um problema na sua impressora, mas você não sabe tirar foto. Tá toda fora de foco. Eu vejo 2 problemas. Você tem 2 problemas. Ou precisa trocar o celular, ou você não sabe tirar foto, e outra a pessoa tá com algum problema, mas eu não consegui ver. Agora eu quero aproveitar e perguntar qual foi o momento mais feliz na trajetória da impressão 3D? Acho que o mais feliz foi quando a gente encerrou o projeto IJA. Aqui em São Paulo tinha um grupo de 40, né? A gente já tinha parado, né, de fazer, já tinha atendido. Aí surgiu uma solicitação de uma comunidade lá no Amazonas.
pessoal do SUS estava pedindo, não tem mais, ninguém está fazendo mais, a gente precisaria de um material aí. A gente juntou rapidinho, fez a quantidade, fizemos umas tiaras para criança e a gente mandou. A Jadilog levou para o Amazonas, o voluntário pegou a canoa e foi lá. Pô, que legal. Bonito mesmo. Daí a comunidade se movimentou e entregaram o cestil que eles precisavam. Aí mostraram ali o pessoal do SUS recebendo e os índiozinhos, tudo com festil. Que legal. Impressionante. Impressionante. Foi a coisa assim mais legal. E recentemente foi você com as meninas lá que me deixou muito feliz também. Foi um show demais. Foi massa. Bom, estamos chegando ao final de mais um episódio. Quero agradecer aos meus co-hosts. Muito obrigado pela presença, por terem se comportado também. E eu vou encerrar fazendo um agradecimento muito especial, Jimmy. Você é a primeira pessoa da comunidade que a gente traz aqui no STLcast. Comunidade que eu digo assim, um usuário, seguidor, um usuário, aquele cara. E você e outras pessoas me ajudaram muito no começo. Então, se hoje eu sou considerado esse professor, o cara que é referência, teve muita gente no começo que me ajudou. E eu espero ter a oportunidade de trazer outras delas. O Washington é um deles, o próprio Valmir. Então, ter você aqui é especial pro Hugo. Tem a STLflix, tem a STL Academy, mas eu sou muito grato por toda a paciência e ajuda que você me deu no começo. E é muito massa pra mim poder estar aqui batendo esse papo contigo. Então, obrigado mesmo. O Hugo também me ensinou umas coisas no Prusa. Então, assim, nós somos todos aprendizes, né? Todo dia a gente aprende uma coisa nova e todo dia a gente faz uma besteira. É verdade. Pô, às vezes eu faço mais besteira, mas... Eu tenho lá umas 4, 5 caixas de besteira que eu fiz e no Instagram só vai a peça legal. Isso a gente todos temos em comum. Então, Jimmy, obrigado mesmo. E é isso. Galera, muito obrigado também pela sua audiência. Você que ficou até aqui, se inscreva no canal, deixe seu like e nos vemos em algum outro episódio de STLcast. Valeu! Valeu!